Olá, gente! Estão abertas mais uma vez a porta do nosso podcast, o podcast Casa do Garay. Um podcast que não é meu, um podcast que não é seu, porque ele é nosso. E hoje a gente vai adentrar novamente ao quadro Saúde 360, onde a gente dá uma pincelada 360 graus em todas as áreas da saúde. E hoje eu estou com duas feras da medicina aqui, doutora Amanda Saraiva, que é ginecologista. Doutora Amanda, muitíssimo obrigado por estar brilhantando aqui o nosso podcast Casa do Garay. Eu fiquei muito honrada com o convite e te agradeço por poder estar aqui e me dar essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, tirar dúvidas sobre patologias femininas no geral. Bacana, e tem muitas dúvidas aí, Sim, das mulheres. Com certeza. E do outro lado, doutor Vinícius Oliveira. Doutor Vinícius, muitíssimo obrigado pela honra de estar aqui recebendo você na nossa casa do podcast Casa do Garay. Honrado, a honra é minha, né? Quando recebi esse convite, eu fiquei, nossa, é mais uma das coisas assim que a gente tem um prazer enorme de estar aqui, e a nossa função com os médicos em si é disseminar em si a educação, né? E a questão da saúde dos pacientes é fundamental. Bacana. Vamos começar por doutora Amanda, primeiras damas, não é isso? Doutora Amanda, nós vamos falar aqui de temas importantes, né? E um deles é o mioma. Né? Muita gente tem dúvidas sobre o mioma, então a minha primeira pergunta de leigo: o que é o mioma? Bom, o mioma é um tumor uterino. O tumor nada mais é do que uma multiplicação celular que faz um aglomerado, né, e faz com que possa atingir grandes volumes esses miomas, né, fazer tumores às vezes de 10, de 15 centímetros, e geralmente acomete mulheres numa idade um pouco mais avançada, por volta de 40 anos, 35 para cima, mas mulheres jovens também podem ter miomas. E tumores uterinos não são câncer, né? Essa é uma dúvida que muitas pacientes têm, acham que o mioma pode ser um câncer, pode virar um câncer, mas isso já é um mito que a gente já pode tirar esse mito agora, porque o mioma é essencialmente uma doença benigna. Ela é benigna? É benigna. E a gente pode falar também que o mioma é uma doença silenciosa? Um mioma pequeno, no geral, ele não costuma dar sintomas. Uhum. Então, se a paciente não tem aquela rotina de ir no ginecologista anualmente, fazer um check-up, ela pode não perceber, e só perceber realmente o mioma quando ele estiver com um tamanho maior, né? Então, pode-se dizer que é uma doença silenciosa. Eu perguntei isso porque os homens, né, dizem, né, que depois dos 40 tem que ir lá no urologista, tem que fazer no proctologista, né, fazer o exame e tudo mais. E você falou que mulheres com uma idade um pouco avançada, ali nos 40, acredito eu que seja na época ali da menopausa que vai ter, né, seria bom também começar a fazer esses exames, ou elas já podem começar desde novinha, assim, com 20 e poucos anos? Desde novinha. Na verdade, a mulher precisa ir anualmente ao ginecologista para colher preventivo. Então, geralmente, nessa consulta onde a gente colhe o preventivo, a gente também pede um exame de imagem, que é um ultrassom transvaginal, para avaliar também o útero, né, a parte tanto de mioma como alterações de endométrio, os ovários. Então, nessa consulta anual, se a mulher puder ir, a gente avalia também o útero e vê se tem algum mioma. Bacana. A gente sempre fala aqui, quando a gente está no quadro da saúde 360, em prevenção, né, que é o melhor caminho. Tanto, né, que a gente tem que ir todo ano para ver se está com alguma coisa, as taxas e tudo mais. O mioma, tem alguma maneira de prevenir o mioma? Não, porque na verdade o mioma até hoje não tem uma etiologia, uma causa específica. A gente não sabe o que causa o mioma. A gente sabe que tem fatores de risco como ansiedade, estresse, que são coisas que a gente está envolvido no dia a dia, não tem jeito. Quem mora, né, em cidade grande hoje em dia não consegue escapar muito disso, de estresse, né, de ansiedade. Mas, além disso, fazer atividade física, ter uma alimentação adequada é algo que ajuda para o mioma, como também para outras patologias ginecológicas. Então, é sempre uma orientação que eu dou. Em toda consulta eu falo a respeito de atividade física, de alimentação, porque vai prevenir não só o mioma, como outras patologias também. Existem algumas alimentações, assim, tipo alimentos gordurosos ou apimentados. Sim. Tem umas coisas assim que você pede para o teu paciente não procurar não comer, porque pode causar um mioma? Sim, tudo que é muito inflamatório, a gordura, né? Alimentos gordurosos são inflamatórios, glúten, processados, alimentos ultraprocessados, a gente pede para evitar. Olha só, tá vendo? Vocês, pelo visto, vocês se alimentam muito bem, fazem exercício.
Não é isso? Isso aí a gente realmente é uma das coisas que a gente foca na nossa vida hoje, é de tentar fazer uma alimentação equilibrada, né? Óbvio que festas e tudo mais, a gente acaba utilizando, comendo, né? Normalmente, a gente come normalmente. Mas a gente tenta sempre fazer, pelo menos ao longo da semana, uma boa alimentação. Olha só. Doutor Vinícius, vou passar um foquinho um pouco para ele aqui, tá? Eu já estou admirando ele pelo tupete que ele tem, né? É meu sonho de consumo, mas eu vou admirando os outros aqui. Você é ortopedista e você é especializado também em joelho, né? E na medicina da dor, e também é perito médico judicial, ou você atua ali, mas eu não vou entrar nem nesse mérito não. Vamos falar um pouco, né, dessa parte da ortopedia do joelho. Muita gente tem problema de joelho, Vinícius? O que acontece é o seguinte, né? A gente tem pacientes com vários picos de lesões, né? Principalmente os pacientes mais jovens, que são pacientes mais ativos em si, né? Os esportistas, a gente vai ter normalmente alguns tipos de lesão, né? Como, por exemplo, as lesões ligamentares, as lesões meniscais, né? E também, do outro lado, um paciente já mais sedentário, mais sobrepeso, mais idoso, né? Nós vamos ter as alterações já degenerativas do nosso corpo, né? Que aí são as artroses em si, né? E hoje, né, como a gente estava aqui falando um pouquinho no nosso briefing, a gente consegue entender que os pacientes, antigamente nós tínhamos pacientes que não tinham muita alternativa, ou vivia fazendo fisioterapia, ou então tinham procedimentos muito agressivos, como por exemplo as próteses e tudo mais. E a medicina da dor e a medicina regenerativa hoje, que é a área onde eu atuo, nós conseguimos preencher essa lacuna, né? Que pacientes que não tinham uma boa evolução com a fisioterapia, que são coisas que eu sempre oriento o paciente a fazer, né? Eu nunca vai sair da minha boca e falar assim, ó, para de a fisioterapia, para o seu RPG, para o seu pilates, para de fazer uma alimentação adequada, né? Nunca vai ouvir da minha boca, mas vai continuar sempre fazendo isso. E hoje em dia nós temos a medicina da dor e a medicina regenerativa, que são procedimentos minimamente invasivos que ajudam a melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, hoje é uma área que brilha nos meus olhos, eu estou muito, muito feliz de atuar. A medicina da dor, pelo que você está falando, parece ser uma coisa mais preventiva, né? Até você chegar naquela fase cirúrgica, que antigamente, eu sou da era Flintstones, né? Eu sou daquela era que tudo a gente ia para cirurgia. E pelo que você está falando, a medicina da dor, ela vai contra isso, né? A gente não quer, a gente entende hoje que a gente não é querer evitar, a gente vai tentar sempre evitar um procedimento mais invasivo, né, no nosso paciente. Então, a ideia em si é procedimentos de pacientes que não têm indicação de cirurgia, efetivamente, paciente que não tem condição de fazer uma cirurgia. Às vezes você vai pegar uma senhora de 90 e poucos anos, morrendo de dor nas costas e tendo uma série de alterações degenerativas, e você vai falar, olha só, já que o tratamento fisioterápico, toda aquela parte inicial que eu comentei agora, não tem sortido efeito, você está fazendo uso de medicações com grande dor ainda, né? Nós temos procedimentos minimamente invasivos, ou por raio-x, ou então por ultrassom, que a gente consegue chegar lá no nervinho dela e fazer um bloqueio da dor. E a paciente consegue retornar no seu dia a dia com um quadro de dor, não vou dizer que 100% sem dor, seria muito presunção minha, mas consegue melhorar muito a qualidade de vida do paciente. Poxa, que bacana. O que me chama mais atenção, né, na medicina da dor, por tudo que eu já ouvi até hoje, é que as pessoas não podem se acostumar com a dor, né? Eu acho que isso deve ser horrível, né, para a qualidade de vida, porque tem gente que se acostuma com a dor. Eu tô com essa dor, já aprendi a conviver com ela, dá até bom dia pra dor. E tem tanta técnica, né? Tem tantas coisas pra gente acabar com a dor, né, doutor Vinícius? O exercício físico, por exemplo, é uma técnica, né? Nós temos hoje uma patologia que não é ainda, claro, está ainda em estudo, né? Por exemplo, a fibromialgia são alterações tanto que a gente entende, alterações mecânicas em si, né? E alterações até questões psicológicas, né? Alterações reumatológicas. Então, por exemplo, um paciente com fibromialgia, a gente vai precisar que ele tenha uma avaliação com um médico de dor, com um ortopedista, com um psiquiatra, com uma série de especialidades para poder a gente tentar melhorar esse quadro de dor do paciente, entendeu? Entendi. Eu já vou chegar nas costas
para você, que eu acho que todo mundo reclama de uma dorzinha nas costas aí. Eu já vou chegar lá. 60% dos meus pacientes são... Inclusive eu. Né? Isso aqui não é nem mais uma entrevista, é uma consulta. Mas vamos falar do menisco aqui, né? Vamos continuar no joelho aqui. Nas minhas redes sociais, falei que eu ia entrevistar o ortopedista e eram várias perguntas aqui. Uma delas foi como evitar lesão de menisco. Existe? Então, as lesões de menisco, nós temos as lesões traumáticas e as lesões degenerativas, tá? As lesões traumáticas, você jogando bola, infelizmente lá num choque, você tem uma lesão do menisco. Então, a gente tem uma forma de tratamento, desde o tratamento completamente conservador, que é fortalecimento muscular. Mais uma vez, eu sempre falo para o paciente fazer exercício físico, né? Fortalecer a musculatura. Hoje, eu brinco dizendo que com a musculatura cada vez mais forte, a gente consegue proteger todas as nossas articulações. Então, é uma das coisas que eu nunca falo para o paciente parar de fazer. E existem as lesões degenerativas, como a gente já falou previamente, as lesões degenerativas para a própria idade, né? E prevenir isso hoje não tem como. A gente vai envelhecer, não tem jeito. Né? Mas a gente tem como melhorar, evitar a questão da dor em si. E vamos falar da ponta da pirâmide, né? Que a gente falou no briefingzinho aqui. Sei. Se chegar naquela fase de cirurgia, uma pergunta aqui. Quando que o paciente, ou quando a pessoa, ela vai saber que tem que operar e qual é a técnica utilizada nessa cirurgia de menisco? Então, aí outra coisa importante, né? A gente precisa entender, nós temos diversas técnicas, a gente tem a artroscopia, onde quando a gente faz um procedimento guiado lá por uma câmerazinha, para poder a gente avaliar lá dentro do joelho qual é a lesão e onde é que é a lesão. Quando a gente observa essa lesão, se é uma lesão num local com pouca vascularização, ou seja, chega pouco sangue lá, muitas vezes a gente opta pela técnica de realmente retirar um pedaço daquele menisco ali, né? E nos casos que a gente apresente ali um local mais vascularizado, né? A gente consegue fazer a técnica de suturar esse menisco. E aí, mais uma vez, a medicina da dor e a medicina regenerativa entram aí com uma área, uma tecnologia hoje maravilhosa, que é a utilização de células... como pode dizer assim, células pluripotentes, células-tronco. Essas células ou do sangue, ou da própria gordura, ou então até da medula óssea, a gente consegue fazer com que haja uma regeneração daquela lesão ali. Olha, o corpo é muito inteligente, né? Muito inteligente. Perfeito. Eu tive uma filha agora, minha quarta filha. Eu só estou com 54 anos, esperando para ser avô, e tive a Valentina, que nasceu tem 5 dias. E foi parto natural, foi sem anestesia, e você vê como o corpo ele trabalha sozinho, né? Vocês têm filhos? Temos uma. Laurinha. Bom, um beijo pra Laurinha aí. Na realidade, o parto, quem faz o parto é a mulher, né? Né? Só tem os auxílios. A gente ali. dá assistência, mas o parto essencialmente é a mulher. É a mulher que faz ali as contrações e tudo mais. Vocês estão de parabéns demais. Vamos falar, a gente estava falando de mioma, e o outro assunto que a gente vai falar é fertilidade, né? Sim. A última pergunta de mioma que já entra na infertilidade. O mioma, ele causa infertilidade? O mioma em si, ele não causa infertilidade. Ele pode trazer uma dificuldade de ocorrer a gravidez quando ele está para dentro do útero, porque ele acaba atrapalhando com que o embrião possa se fixar no útero. Então, quando a gente identifica que tem um mioma para dentro do útero, além dele causar um sangramento aumentado, uma menstruação com um volume maior, a mulher que está tentando engravidar pode ter dificuldade. Então, nesse caso, a gente orienta a cirurgia. E é um tema muito sensível quando a gente atende pacientes com miomas para dentro do útero que podem dificultar a fertilidade, porque essas pacientes às vezes ficam um pouco chocadas assim quando a gente fala, olha, tem que operar, não tem como a gente tratar esse mioma. Elas sempre perguntam se tem alguma forma da gente tratar, mas essencialmente é uma cirurgia. E aí às vezes as pacientes ficam chateadas, né? Claro. Às vezes pensam que o médico está indicando a cirurgia, será realmente? Mas nesse caso o ideal é que a gente retire para facilitar uma gravidez. Claro, com certeza. Entrando agora na fertilidade ou na infertilidade, né? Que é um dos assuntos também que geram diversas dúvidas. E eu acho que as perguntas que mais surgiram foi a partir de qual idade a mulher deve se preocupar com a infertilidade.
Hoje, com as técnicas de reprodução assistida, a mulher pode engravidar na idade que ela quiser, como recentemente a Cláudia Raia engravidou depois dos 50, né? Mas isso, a gente tem que lembrar que tem que ser programado, tá? A gente não pode esperar ter 40, 45 anos e se preocupar com isso. Eu sempre gosto de orientar essa questão de fazer preservação de óvulos quando a paciente já está ali acima de... está com 35, não tem parceiro, ou tem parceiro, mas não quer engravidar naquele momento. Então, eu sempre oriento que a paciente faça um congelamento desses óvulos, tá? Porque ela... É uma poupança que ela vai ter. Ela vai pegar aqueles óvulos, vai deixar guardado e aí, no momento oportuno, ela pode fazer essa transferência sem ter aquele estresse de chegar acima dos 40, vai fazer a coleta e não tem óvulo para captar. Então, a minha orientação sempre é essa. E isso também é uma coisa que, às vezes, as pacientes ficam um pouco chateadas quando eu abordo, mas eu sempre prefiro pecar pelo excesso, porque... eu me imagino no lugar de nunca ter sido orientada. Imagina uma mulher que sempre passa pelo ginecologista e ninguém nunca falou. E aí, quando ela chegar aos 40, ela pensou, foi orientada naquele momento e perdeu tempo, perdeu dinheiro, porque o tratamento dela vai ser mais caro, vai onerar mais. Então, eu sempre oriento. E, às vezes, as pacientes falam, mas será, doutora? Olha, minha obrigação é estar orientando aqui nesse momento. E aí, quem puder, quem tiver condição, acho que é interessante. Para não chegar lá na frente, ela falar, mas ninguém nunca me falou. Aí você, mentira. Eu falei, sim, tá senhora, escrito aqui tá no prontuário. Que maravilha. E o que fazer para melhorar? Existe alguma coisa para fazer para melhorar a fertilidade? Existe. E isso a gente já falou no começo. É o que a gente não tem como fugir. Atividade física, alimentação adequada, suplementos vitamínicos, porque o que eu falo, né, que as mulheres, elas nascem já com todos os óvulos que elas vão utilizar ao longo da vida. A gente não produz novos óvulos. Então, os nossos óvulos, eles vão envelhecendo a cada ano. E a cada menstruação, a gente libera muitos óvulos para somente um, né, poder ser fecundado. Então, para a gente melhorar a qualidade desses óvulos, os suplementos, existem antioxidantes, coenzima Q10, resveratrol, são vários suplementos que a gente pode tentar melhorar a qualidade desses óvulos para ela ter uma facilidade maior de engravidar, né, numa determinada idade. Então, por isso que mulheres que se cuidam, têm um estilo de vida mais saudável, conseguem engravidar com mais facilidade do que uma paciente, por exemplo, que tem sobrepeso, que fuma, né? O próprio cigarro a gente tem que evitar, álcool, tudo isso acaba inflamando muito o corpo e prejudicando a qualidade desses óvulos. É isso aí. As pessoas aqui vão detestar a gente, mas álcool, por exemplo, também é uma coisa que a gente tenta evitar ao máximo. É mesmo? O álcool também é um veneno. É um veneno. Ele é muito inflamatório, assim, então nada de bom do álcool. Pois mas eu acho que não existe conquista sem sacrifício. Né? Eu acho que a pessoa, se ela quer engravidar, a mulher quer engravidar, tem que passar por esse sacrifício, né? A minha mulher, ela é bem mais velha do que eu. Minha mulher, ela tá com 26 anos agora. Não entendi. Vinícius, isso aí é bullying. E ela parou de beber, realmente, né? Fumava de vez em quando, parou também, tudo antes da gravidez ali. Então, tem que ter, né, essa consciência, né? Isso aí tem que ser orientado por médicos, não tem jeito. E isso aí eu acho engraçado, porque quando eu falo sobre isso com as pacientes, sobre melhorar o estilo de vida para melhorar a fertilidade, sempre tem paciente que fala assim, mas a fulana de tal engravidou com 45, mas eu conheço a minha vizinha engravidou, minha vizinha obesa engravidou. Acontece, mas assim, eu acredito em milagre, eu tenho fé, acredito em Deus, mas assim, eu acho que a gente precisa dar o primeiro passo. Deus vai ajudar se a gente também levantar da cama e for correr atrás e fazer o que é necessário. Exatamente. Então, é importante se programar para uma gravidez, não engravidar sem planejamento, porque também, ainda que consiga engravidar, você tem uma gravidez mais chance de ter riscos na gravidez, como diabetes gestacional, hipertensão. Então, uma gravidez planejada, você preparando o seu corpo, você consegue ter uma gravidez com menos risco, porque toda gravidez existe um risco. Tem um risco. Tem um risco. Eu já estou pronto para ser doulo já. Eu sei aquelas contrações de pródromos, contrações de treinamento, sei tudo Você fez disso. o cursinho de pais? Tudo. Que legal. Eu fiz, eu tô lá. Que Tô legal. pronto para ser doulo. Daqui a pouco eu vou anunciar meu telefone aqui. Dores nas costas, doutor Vinícius. Como a gente faz para evitar? Pelo amor de Deus, essa pergunta não quer calar. Dor nas costas.
Como a gente veio falando um pouquinho aqui no briefing, né? Dor nas costas é uma coisa inerente, né? Todo mundo vai ter. Só que a gente precisa entender que a atividade física é fundamental. Quando muita gente fala, não, tem que ficar de repouso, não posso fazer exercício, não posso fazer nada. Não, pelo contrário, né? Inicialmente, eu até lá no meu consultório, eu dou uma série de orientações para os meus pacientes, que quando eu tenho dor na coluna cervical, dor na coluna lombar, né? As orientações, os passo a passo, a primeira etapa, a segunda etapa, né? Coisas que eu sempre costumo deixar de orientação. Na primeira etapa, obviamente, né? A gente vai diminuir nossas atividades, vai fazer umas medicações para poder liberar o quadro de dor e aí voltar novamente naquela nossa pirâmide lá, né? Exercícios, fisioterapia e tudo mais. Quando o paciente tem uma melhora ali desse quadro de dor, aí é a hora de fortalecimento muscular. Por quê? Eu preciso que o paciente entenda que quanto mais forte for a nossa musculatura em si, tanto da coluna lombar, quadril, joelhos, ele mais vai proteger nossas articulações. E aí evita de ter essas alterações degenerativas. Então, assim, primeira etapa, né? A gente vai fazer uma analgesia, melhorar ali a questão da dor do paciente. Melhorando a questão da dor, né? A gente vai passar pela segunda etapa, que mais uma vez, né? As suplementações, fazer atividade física, fazer o acompanhamento com uma nutricionista, com um endocrinologista, que é uma coisa fundamental. E aí, mais uma vez, postura adequada, né? Se sentar corretamente, carregar peso corretamente, deitar para dormir de uma forma correta. Então, o paciente precisa entender que quando eu olho para o meu paciente, eu não posso olhar somente como uma coluna em si, como um joelho em si, como uma coluna cervical em si. Eu preciso olhar para o paciente como um todo, né? E dessa forma o paciente consegue ter uma melhora da sua qualidade de vida. Bacana. Quando a gente fala de coluna, sempre vem o nome na nossa cabeça, hérnia de disco, ponto. Né? Hoje mesmo eu estava lanchando num shopping e eu conversando lá com o dono da lanchonete, ele falou, tô com 3 hérnias de disco aqui na cervical e tudo mais. E tem eu não sei se é mito ou verdade, queria que você me esclarecesse, quem tem hérnia de disco, ele fica impedido de fazer exercício? Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos lá. Todo mundo, aqui, ó. todo mundo tem hérnia de disco. Todo mundo. Tá? Todo mundo eu tem. tenho, você tem, todo mundo. Só que você precisa entender que é o seguinte: todo mundo vai envelhecer, né? Todo mundo envelhecendo, a gente vai, o disco vertebral também ele envelhece. Então ele tem uma série de etapas, né? A gente vai evoluir lá com um abaulamento discal, uma protrusão discal, a hérnia de disco extrusa. Então você precisa entender que é uma evolução, né? Então quando as pessoas falam que eu tenho hérnia de disco, eu não posso fazer nada, não, mito. Pelo contrário, você tem que fazer exercício físico e fortalecer essa sua coluna. Quanto mais protegida, mais forte essa coluna for, menos sintomas o paciente vai ter, são aquelas dores irradiadas, com a perna dormente, que isso limita muito o paciente. Estava sentindo isso há pouco tempo atrás. Isso é horroroso, isso é horrível, né? Sentir dor é muito ruim. Eu vou lá no teu consultório. Eu vou deixar o arroba de vocês aqui, claro. Né? O consultório de vocês fica onde? Nós atendemos na Baixada Fluminense, em NovaIguaçu, e no Flamengo, aqui no Rio. No Flamengo e Nova Iguaçu. E você? Então, também atuo na Baixada, né? Nova Iguaçu, Nilópolis. Atuo em Duque de Caxias e a gente tem também um consultório no Catete. Bacana. Eu tive loja lá e no bairro 25 de Agosto, Caxias. 25 de Agosto. Não é isso? Eu falei 20 de agosto? É um bairro. É um bairro 25 de agosto, né? É um bairro nobre lá. Vamos nós aqui. Vou para mitos e verdades aqui, que o tempo urge, o tempo passa muito rápido aqui. Doutora Amanda, miomas sempre causam sintomas? Mito ou verdade? Mito. Nem sempre causam sintomas. Nem sempre, como eu falei, depende da localização do mioma, se ele está para dentro, se está para fora do útero, do tamanho que ele está. Então, ele pode crescer de uma forma silenciosa e não causar sintoma. Maravilha. Doutor Vinícius, rapidinho aqui, hein? Descanso total é a melhor solução para as dores nas costas. Mito. Acabou de falar aqui no exercício, pô. O que é isso aqui? Voltar aqui para a doutora. A infertilidade é sempre uma questão feminina. Não, quando a gente fala em infertilidade, a gente precisa investigar o casal, trazer o homem para consulta, pedir um espermograma e investigar a mulher. Nem sempre está na mulher e isso é um problema, porque tem homem que não quer fazer o exame e eu tenho que brigar. Homem é assim. Homem ele só vive para dispor. Entendeu? Aí vai mudar. Mulher que bota ele na linha, não é, Vinícius? Sei bem como é que é.
Eu também. Vinícius, a idade é a principal causa para as dores nas costas. É mito, mito. Mito total. Completamente. A gente tem que, desde uma pessoa jovem, uma criança, até o idoso, todo mundo pode ter dor, né? O ideal é exercício de fortalecimento. E procurar um médico o mais rápido possível. Isso aí. Quanto antes, melhor. De preferência, me procurar. Isso aqui. Amanda, a última. A idade não influencia a fertilidade. Influencia demais, é o que mais influencia, além dos fatores externos, como eu mencionei, tabagismo, obesidade, consumo de álcool, mas a idade é o que mais influencia. Cada ano que passa, nossa fertilidade cai. E a gente precisa se programar. Podemos engravidar mais velhas? Sim, mas uma gravidez programada, planejada. Ainda existe aquela história de gravidez de risco com acima de 40 anos? Existe esse termo gravidez de risco? Existe. Toda gravidez a gente fala que é uma gravidez de risco habitual, né? Sim. Toda gravidez tem risco, então existe o risco habitual, que é o basal, aquele risco inerente à gravidez. E existem os riscos adicionais, que são da diabetes gestacional, da pré-eclâmpsia, hipertensão. E isso pode acometer mulheres mais velhas, elas têm mais chances de desenvolver isso. Então, existe sim um risco relacionado à idade. Maravilha. Última pergunta para o doutor Vinícius aqui. Pergunta não, mitos ou verdade, você que vai esclarecer. O menisco se regenera completamente. Isso, dá um outro podcast inteiro. Vamos fazer? Porque hoje foi muito rapidinho, mas vamos fazer um podcast aqui falando... Tem tanta coisa para falar com vocês aqui, gente. Inteira disposição. O tempo urge, então vou convidar vocês de novo. Beleza. Mas o menisco, ele se regenera completamente? Depende, vamos lá. Na verdade, não, né? A gente precisa entender que existem várias zonas de lesão, né? A gente chama de zona avascular e zona vascular, né? Na zona que chega pouco sangue e na zona que chega efetivamente sangue. Na zona que chega pouco sangue é muito difícil de a gente regenerar, praticamente impossível. A gente precisa retirar aquele menisco, né? Na zona que tem vascularização existe sim uma possibilidade de regeneração. E hoje a medicina regenerativa está aí para isso, com técnicas avançadas, com coleta da próprio sangue, que é o PRP, né? Coletas da gordura e coletas também da medula óssea, que a gente consegue fazer com que aquilo ali tenha uma regeneração melhor. Maravilha. Gente, olha, é uma pena estar encerrando essa entrevista com vocês. É uma pena mesmo, porque eu queria falar sobre essa medicina regenerativa, integrativa com vocês. Vocês têm que voltar aqui. Vocês têm que voltar. Tá ok? Tá certo. Muitíssimo obrigado, Amanda, pela vinda aqui. Obrigada pelo convite. Foi tão rápido, mas você abrilhantou tanto aqui. São tantas perguntas, tantas dúvidas que as mulheres têm. Sim. Tá? Vou deixar o teu @ aqui embaixo de você. E Perfeito. Com certeza você vai receber muita gente aí com muitas perguntinhas. Seja paciente com certo. elas. Obrigada, Elas Robson. serão sua paciente. Estou aqui disponível para responder, esclarecer essas dúvidas. O que eu mais gosto nas consultas é justamente esclarecer as dúvidas, porque eu acho que a paciente orientada ela consegue se cuidar melhor. Então, eu adoro explicar. E não só ela, né? Porque a partir do momento que a gente fala com uma paciente, a gente dissemina a informação em si, né? Isso é a saúde em si do nosso meio ali melhora, né? Claro. Vinícius Oliveira, muitíssimo obrigado pela tua vinda aqui. Espero ver vocês muitas e muitas e muitas outras vezes aqui no nosso podcast. Tá à disposição. Tá bom? Gente, obrigado a vocês também pela moral que vocês estão nos dando, não só aqui no YouTube, mas no TikTok, no Kawaii, no Facebook, no Instagram. Né? A gente está crescendo cada vez mais e eu sempre na responsabilidade de trazer feras aqui, profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade para enriquecer o nosso conhecimento a cada episódio do nosso podcast, tá? Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.